Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos vídeos que eu prometi fazer sobre o Chat GPT. O primeiro vídeo bateu mais de 100 likes, que foi a métrica ali para eu saber se o pessoal tinha gostado e queria ter mais vídeos sobre esse assunto. Então aqui estou eu, vou gravar, mesmo com a garganta meio ruim. Então não repare se minha voz falhar vez ou outra, tá bom? Eu vou abrir um parênteses aqui para quem está caindo de paraquedas, não sabe o que é o ChatGPT. Eu recomendo que veja o primeiro vídeo aqui que eu gravei sobre ele, mas ele é uma inteligência artificial. É um robô e ele esclarece qualquer pergunta que você fizer, qualquer texto que você inserir ali para ele, ele te explica de uma maneira bem mastigada, bem fácil. Então eu quero mostrar na prática como nós podemos utilizar esse robô no momento que estamos estudando, por exemplo, um PDF. Eu vou tomar aqui como exemplo o PDF do Estratégia, porque é bem conhecido aí dos estudantes, dos concurseiros. Então, somente a título de exemplo, como nós podemos estudar um PDF, tá? Um assunto que por vezes seja complexo para nós e como nós podemos tornar esse assunto muito mais fácil utilizando o Chat GPT, essa poderosa inteligência artificial que no momento está gratuita, disponibilizada para a gente de forma gratuita. Vamos lá, vem para a tela aqui, vamos ver na prática. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui, eu abri um PDF do Estratégia Concursos, aula 0 de Direito Constitucional. Então tem aqui o sumário, né? Qual vai ser a lógica do vídeo? Qual vai ser a ideia aqui? Muita gente, às vezes, lê aqui um texto, tá? Alguma explicação aqui do PDF e mesmo assim não entende, não consegue entender. Então vamos lá, ó. O que nós estamos estudando aqui, ó? O objeto de estudo do direito constitucional. Ó, a Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. Então, nós estamos vendo aqui o conceito de Constituição. Então, como ela deve ser escrita, tal, tal, tal. Beleza. Aí a Constituição ela tem sentidos, né? O sentido sociológico. Iniciaremos o estudo dessas concepções de Constituição apresentando seu sentido sociológico, de Ferdinand de La Salle. Beleza. Então vamos supor aqui, a título de exemplo, que você leu essa parte aqui, o sentido sociológico, e não entendeu nada, tá? Uma situação hipotética. Com base aqui nessa lógica de estudo, você pode aplicar para qualquer PDF, para qualquer aula, para qualquer assunto, tá? Para qualquer tipo de material. Então, vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui o Chat GPT. Como eu falei, ele é uma inteligência artificial, ele é um robô que você conversa em tempo real com ele. Ele te explica qualquer coisa que você perguntar, tá? Desde que esteja atualizado na base de dados dele. É muita coisa, tá? Você vai ficar surpreso com o poder disso aqui. Bom, vamos lá, como você faz para acessar o Chat GPT? Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou te mostrar rapidamente. Você pode digitar aqui, ó, OpenAI Chat GPT. O que é OpenAI? É a empresa que criou o Chat GPT. Uma empresa chamada OpenAI. Então, primeiro link aqui, ó, OpenAI Chat GPT. É esse aqui, ó. Chat GPT, ó. OpenAI /blog /chat GPT. É esse aqui, ó. Vamos lá, OpenAI /blog /chat GPT. Basta digitar isso aí no seu navegador e vai abrir essa tela aqui, ó, da empresa OpenAI. Tá bom? Então você vai clicar em Try Chat GPT. Ele vai começar a abrir o Chat GPT. Como ele pode dar bug, como eu já abri aqui, eu não vou abri-lo, tá bom? Mas quando você abrir, você vai ter que logar com uma conta, pode ser do seu Gmail, fazer um cadastro rápido, você tem que colocar ali o número do seu celular, ele vai mandar uma mensagem para o seu celular para você estar confirmando e beleza, o cadastro está feito. Observação, muitas pessoas não estão conseguindo acessar o chat GPT no primeiro acesso. Cara, sai dando F5, tá? Vai dizer que o servidor está sobrecarregado, mas ele está permitindo que qualquer pessoa acesse. Mude de navegador. Quem entende mais aí de informática pode fazer um acesso via VPN, mas não precisa
de nada complexo. Se você tentou abrir no Firefox e não abriu, tenta no Google Chrome. O Google Chrome é possível você criar perfis. Cria um outro perfil e tenta logar novamente, tá bom? DF5, insista porque ele vai abrir, tá bom? Você vai falar, pô, mas que negócio complicado, cara. Mas quando você vê o poder disso, você vai ver que vale muito, mas muito a pena, cara. É surreal essa ferramenta. Vamos lá para a tela. Bora estudar. Então vamos lá. Você vai estudar sobre a Constituição Federal. Eu recomendo fortemente que primeiro você vá contextualizando para o robô que você quer. Então você vai estudar sobre a Constituição Federal, só para ele se situar no espaço e no tempo, vamos dizer assim, ó. Pergunta para ele o que é a Constituição Federal do Brasil. Olha só, ele está conceituando com as palavras dele o que é a Constituição Federal. A Constituição Federal do Brasil é a lei fundamental do país, estabelecendo as regras básicas para a organização política e administrativa do país, tal. Foi promulgada em 1998, considerada uma das mais democráticas e progressistas do mundo. Beleza. Esse texto aqui é totalmente autoral do robô. Ele procura na base de dados dele, na internet, ele lê, entende e consolida tudo isso aí com as palavras dele, de forma mastigada. Então isso que é bacana. Vamos lá. Então vamos ao estudo do PDF. A gente já contextualizou para o robô o que a gente quer. Na concepção sociológica, a Constituição é um fato social e não uma norma jurídica. A constituição real e efetiva de um Estado consiste na soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Ela é assim um reflexo das relações de poder que existem no âmbito do Estado. Com efeito, é um embate das forças econômicas. Vamos supor, tá, que você leu esse conceito aqui e não entendeu absolutamente nada. Tá? Isso aqui é a lógica do vídeo que eu quero passar para vocês. Você leu ou não entendeu? Como a gente pode usar o robô ChatGPT para esclarecer isso para a gente? Você vai copiar e colar, tá? Copia e cola. Dá uma ajustada aqui para facilitar a vida dele. E dá um Enter. Ele está processando, está pensando. Olha só, ele está dando uma explicação. Sim, existe uma abordagem sociológica da Constituição que enfatiza que ela não é apenas uma norma jurídica escrita, mas também uma expressão das relações de poder existentes na sociedade. Essa abordagem destaca que a Constituição real ou efetiva é o resultado do embate entre as diferentes forças sociais, econômicas, etc, etc. Ok, beleza, ele deu a explicação dele. Vamos supor que mesmo assim você não conseguiu entender bem esse conceito da abordagem sociológica da Constituição. Vamos fazer assim, ó. Gostaria, a gente pede com bastante educação para ele, gostaria que você me explicasse de uma forma mais simples e resumida esse texto. Vamos ver. A Constituição é a lei fundamental de um país que estabelece as regras básicas para a organização política e administrativa do país, incluindo direitos e deveres do cidadão. Existe uma abordagem sociológica que diz que a Constituição não é apenas uma norma jurídica escrita, mas também é uma expressão das relações do poder existente na sociedade. É o resultado das lutas e embate entre as diferentes forças sociais, econômicas, tal. Olha só, ele deu uma clareada. Você vê que já ficou mais fácil, pelo menos na minha opinião, do que esse texto aqui, ó. Bom, agora vamos estudar essa parte aqui, ó, estrutura das constituições. Vamos supor que você quer memorizar essa estrutura aqui, que a Constituição, de forma geral, divide-se em 3 partes, tá? Vamos lá. Vamos inserir isso aqui para o ChatGPT ler, tá? Olha, ele já está explicando o que é o preâmbulo, tá? Olha só. Olha que interessante. Eu só incluí essa parte, ele já explicou cada ponto, que é o preâmbulo, a parte dogmática e a disposição transitória.
Agora vamos supor que para você fixar bem esse assunto, você quer que o chat gere uma questão para você tentar fazer. Então vamos lá, eu vou pedir para ele gerar uma questão com 5 alternativas sobre esse assunto. Olha só que interessante. Qual é a divisão geral das Constituição? Preâmbulo, parte dogmática e disposições finais? Introdução, tal. Ó, veja que ele colocou como sinônimo, tá? Introdução, parte principal e disposição transitórias. Agora eu vou falar assim, ó. Crie uma questão com 5 alternativas utilizando a linguagem jurídica do texto inicial. Qual é a divisão clássica das Constituições? Preâmbulo, parte doutrinária e disposições finais? Vamos lá. Ó, crie uma questão com 5 alternativas utilizando as expressões preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. Né? Nós estamos treinando o robô aqui para entender esse universo de concurso público. Em que parte da Constituição é explicado o contexto e os objetivos da mesma? No preâmbulo. Olha que legal, já criou uma questão bacana para a gente. Agora a gente vai fazer assim, ó. Tá? É bom te mostrar esses exemplos para você ver que, poxa, se a questão que você pediu para ele elaborar não ficou legal, você pode ser mais específico com ele para ele fazer uma questão mais bem elaborada, tá? Então, vamos lá. Crie uma questão com 5 alternativas e com gabarito utilizando as palavras jurídicas desse texto. 2 pontos, vamos deixar entre aspas para ele entender qual é o texto. Ah, ele está raciocinando aqui. Olha só, ele criou uma outra questão, tá? Vamos ver a parte dogmática no texto constitucional propriamente dito, que prevê os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Trata-se do corpo permanente da Carta Magna. Ó, a princípio, essas normas não têm caráter transitório, tal. Vamos lá. Quais partes da norma fundamentais que regulam o Estado e a sociedade são estabelecidas na Constituição? Beleza, então ele criou aqui uma questão com base no entendimento dele sobre esse assunto, tá? É claro que você pode adaptar essa questão se você achar, não ficou na literalidade com o que está escrito, você compara, mas pelo menos isso vai abrindo sua mente de como estudar de uma forma mais dinâmica, tá? O mais interessante aqui do ChatGPT é você pedir para ele explicar conceitos complexos, tá? Isso aqui não vai ter erro. Vamos lá, vou copiar e colar aqui essa questão.
tá? Vamos supor que você leu e não entendeu, você vai falar assim para ele, ó, explique de forma mais simples esse texto e dê um exemplo. Ainda vai pedir um exemplo disso aqui. Olha, é uma introdução onde é explicado o contexto e os objetivos da Constituição. Ele não tem força normativa, não serve como base para declarar algo. Ó. Um exemplo, o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, ele não é uma norma central, mas serve para explicar os objetivos da Constituição, como formar uma união mais perfeita, estabelecer justiça e garantir a tranquilidade interna. Ele deu um exemplo com a Constituição dos Estados Unidos. Agora eu vou pedir assim, ó. Agora me dê um exemplo com a Constituição Federal do Brasil. Um exemplo, ó. Nós representamos o povo brasileiro reunidos em assembleia, blá 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 blá. Ó, esse preâmbulo tem como objetivo de esclarecer os objetivos da Constituição, como a instituição de Estado democrático, a garantia, tal. Ó, ele não tem força normativa e não é utilizado para declarar algo como inconstitucional. Então, qual é a ideia aqui? Eu quis mostrar como o ChatGPT funciona e se você estiver começando agora nos estudos e não estiver se sentindo seguro, óbvio, vai no texto, vê se está batendo, mas é muito interessante que você interaja com o chat e faça perguntas específicas para ele. Brinque aqui com o robô, interaja com ele. Ó. Por exemplo, você ainda não sabe o que é um preâmbulo. Ó. Conceitue preâmbulo de uma forma que até uma criança entenda. Vamos ver. Ó, é como cartão de visita de uma casa. É a parte da Constituição que apresenta a razão de existir da casa e os objetivos de uma construção. É uma introdução, é uma explicação simples do que a Constituição é e do que ela pretende alcançar. Ela não é uma regra, é apenas uma parte da casa que serve para dizer o porquê ela foi construída. Então deu para você entender o poder do chat GPT? Por mais que ele não seja a perfeição em pessoa ainda, ele está sendo treinado, o algoritmo dele está sendo masterizado, treinado. Quem chegar primeiro aqui, quem começar a utilizá-lo e dominar essa ferramenta, vai sair muito, mas muito na frente da concorrência aí de quem está fazendo prova de concurso, ou seja lá a prova que for enfrentar. Você conseguir dominar essa ferramenta e já conseguir interagir com ela, se você já conseguir criar ali aquele hábito de estudar com a ferramenta, com certeza você vai se destacar da sua concorrência, com certeza você vai aprender muito mais. Use o ChatGPT de uma forma básica, tá? Para evitar alguns tipos de erro. Então, conceitue um ponto específico, explique esse texto aqui de uma forma mais simples, me dê um exemplo. De repente você pode criar uma questão ali para você treinar. Depois você confere no texto para ver se tem, se faz sentido mesmo. O ChatGPT ele está se aprimorando, está melhorando cada vez mais. E se for do seu interesse, comenta aí o que você achou, que eu possa gravar mais vídeos sobre o ChatGPT, como estudar melhor com o ChatGPT, as novidades sobre ele, as atualizações, vou te deixando informado sobre esse assunto. Se você gostou, deixa aí o seu like, dê aquela fortalecida com o seu like que ajuda muito. Inscreva-se no canal, inscreva-se aí para você receber todos os vídeos que eu postar aqui sobre assunto como estudar melhor, como fazer revisões de forma ativa, como ser aprovado em concurso público e provas em geral. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, hein? É só o começo. Fui.